Está no ar mais um Citax Cash e hoje de número 16. E esse convidado de hoje aqui, além de longa data de conhecimento, de aproximação, esse cara ele me traz muitas ideias e referências. Trouxe hoje aqui um convidado mais que especial, como de costume, mas aqui é o Thierry Moraes, o cara que veio da operação até agora buscando mais ideias, tecnologias, inovação e sempre contabilidade, pensando no cliente. Thierry, muito obrigado pela sua presença. Vai ser muito bom trocar esse papo, porque aqui tá em casa. Cara, que legal, hein? Desde já agradeço o convite, poder estar aqui também com essa referência para mim, né? A gente fica brincando assim, elogiando, mas é porque um pega a referência do outro, né? E poder estar aqui contigo, cara, é um prazer enorme mesmo, de verdade. De bola. O Thierry eu conheci em outros projetos e também ele estava em outros projetos. Projetos. E atualmente Thierry, sócio de operações, diretor de operações, sócio da a antiga Souza, Asus. Grupo Asus. Hoje, Grupo Asus. Que legal. Conheci também o Thiago Souza, um abraço para ele, antes até mesmo do projeto Citax. E é muito bom ter vocês aqui com a gente e junto na Citax. Inclusive, um dos primeiros clientes. Um dos primeiros. Esse aqui deu ideia, viu? Puxou a orelha, chamou a atenção, mas tá lá firme e forte com a gente, cada vez com mais ideias. Recentemente a gente se encontrou entre casas, né? Fui na casa dele, ele foi na nossa, e foi bem legal aquela troca de colaborador também. A gente trocou muita ideia entre colaboradores. Isso é bom, cara. Isso é bom. Porque tem muito a ver com o nosso tema de hoje, né? Que envolve não só inteligência de dados, mas time, cultura, pessoas, gestão. Né? Afinal de contas, Thierry, antes de entender um pouquinho da sua história, quantas tecnologias você tem no seu negócio? Cara, hoje nós temos mais de 30, eu posso dizer assim. Olha só. Mais de 30 tecnologias. Se você tem 3, 4, ainda cabe mais, eu tenho certeza que isso é só questão de tempo. Mas antes de entrar mais a fundo nesse assunto, deixa eu entender um pouquinho mais da sua história, Thierry. Como tudo começou? Você me contou aqui antes nos bastidores que começou de baixo, no chão de fábrica. No chão de fábrica, isso mesmo. Era um sonho, né? Uma vontade, um sonho a gente tinha. Então, comecei no primeiro escritório, acho que lá em 2009, mais ou menos, entre meados de 2009. Tive uma oportunidade de um colega de faculdade me convidou para trabalhar com ele, apesar que ele não queria me convidar, porque na cabeça dele, na época, meu salário era muito alto e como eu iria aprender dentro do escritório, o salário seria muito baixo. Só que eu falei para ele, cara, me dá a oportunidade, eu só preciso da oportunidade, o resto eu se viro. E isso ele fez, me deu a oportunidade, começamos a trabalhar junto. Eu lembro que nesse escritório que nós trabalhamos, que foi o meu primeiro escritório, já acho que era o segundo ou terceiro dele, eu consegui rodar em todos os departamentos, um feito que ninguém conseguia. Aprender mesmo, de ficar depois das 6 em um departamento, dia de sábado, eu poderia estar tranquilo em casa, mas eu queria aprender aquela vontade de crescer, eu ia para outro departamento para poder ajudar as pessoas. Eu sei que em 6 meses eu evoluí o que uma pessoa demoraria 2 anos, mas pela força de vontade de crescer. E nisso já desenvolveu aquela, eu falo até preguiça. O que é a preguiça? Cara, se esse processo ele tem que ser feito dessa forma, eu vou pensar uma maneira mais rápida de executar. Um pensamento preguiçoso. Inclusive, deixa eu te cortar, lá a gente tem essa métrica, né? O que a gente pode fazer mais rápido com menos tempo? Com menos tempo. É trabalhar como, né? Pensar como preguiçoso para suprir tarefa. É. E aí você tinha isso como premissa. Como premissa. E no intuito não era nem de, vou fazer isso. Meu pensamento nunca foi assim, eu vou ganhar tempo agora e eu vou ter mais serviço. Não, na verdade não era isso. Meu pensamento era o que? Era melhorar, para mim ter mais tempo para melhorar outros processos. E na época não tinha esse tanto de tecnologia que tem hoje. Na época o serviço de contábil, ele era muito braçal. Eu iniciei na contabilidade, nota, você pegava bloco de nota. Então, você não tinha muita coisa para fazer que melhoraria o seu serviço. Você traria ali um ganho de tempo. Hoje é muito bom, cara. E assim, só dando uma continuidade, o primeiro cara que me deu oportunidade hoje é o cara que é sócio, que é meu sócio dentro do Grupo AS com a minha empresa, né? Então, que é o Thiago Souza, que é um parceirão, um cara que incentiva muito. Você teve a oportunidade de conhecer ele. É um cara que pensamento dele acelerado. A gente está pensando no 1, ele está pensando no 10 já. Então a gente tem que aprender a trabalhar com ele. Isso é bom. A gente tem que ter pessoas que trabalham assim conosco. Nos impulsiona, nos empurra. Impulsiona, justamente. Né? E aí onde tudo começou e atualmente vocês estão aí nesse negócio. Estamos juntos já. Eu falo com um casamento de muito tempo já, né? De longa data. Legal, legal. E vem cá, hoje você fica mais por conta da operação? Só operação. E como é que você mede esse equilíbrio? Como que você busca esse equilíbrio entre pessoas e tecnologia? Porque alguns acham que são rivais, né?
Não é. Vou até dar um adendo. O pessoal fala que a IA ela vem para substituir o ser humano, né? Só que na verdade não é. Eu vejo o seguinte, a IA ela vem para suprir o que a gente não anda tendo. Então a gente tem que aprender a trabalhar com a tecnologia. Ela bate na porta. Todo dia surge uma ferramenta nova para a gente. Tem uma ferramenta que o cara fala, eu consigo te entregar isso. Às vezes aquele mesmo cara ele vai te oferecer dentro da ferramenta 10 situações que ele vai te atender. Só que a sua realidade só precisa de 2. 8 já não serve para você, então você tem que ter um mix de ferramenta. Por quê? Você tem que ter uma ferramenta que te atende em uma situação, uma ferramenta que te atende outra, você tem que ter ferramentas que te apoiam no dia a dia. Por que nós hoje temos esse tanto de tecnologia? Por conta dessa situação. Então a gente tem várias, eu falei esse mix porque atende, e o ponto principal, eu tenho que ter pessoas que queiram ter tecnologias também. Tem que ter isso, porque se a pessoa ela não tiver um pensamento de melhorar o processo, não adianta, cara. Eu tenho que então sempre conciliar. Eu tenho que fazer aquele pessoal ser pertencente àquela ferramenta. Tem uma ferramenta aqui, vamos olhar junto para você entender como que funciona. Vem cá, você tem que sentir que você vai decidir a ferramenta junto comigo. Trazer ali suas pessoas de confiança, falar, cara, é você que vai me ajudar a fazer a implantação dessa ferramenta dentro do escritório. Você tá comigo? Tô, então vamos fazer esse negócio acontecer. Legal. E ela pulveriza aquela vontade de fazer o negócio realmente acontecer. Aquela ferramenta, ela ser parte do dia a dia. Legal, então você envolve. E a arquitetura por antes, né? Porque tem que planejar para encaixar na sua operação. Quem que faz? Você que faz? Como é que você faz? Hoje é equipe. A equipe? Equipe. Então, quando você tem um comitê? Tem um comitê. Tecnológico. Eu tenho pessoas que toda tomada de decisão de ferramentas, primeiro tem ferramenta que eu passo já para o pessoal avaliar e tem ferramenta que eu avalio junto com o pessoal. Porque eu tenho que treinar eles a ter esse know-how, eu tenho que treinar eles a ter esse pensamento. Por quê? Ferramenta, ela não só bate na sua porta, você tem que procurar a ferramenta ideal para você também. E por que eu faço isso? Às vezes, hoje o algoritmo ele te ajuda muito. Eu até brinco no escritório o seguinte, eu quero ver o que você está pensando, o que você está correndo atrás, me abre seu TikTok ou me abre seu Instagram. Eu vou ver o que você está atrás, porque o algoritmo ele vai trazer para você, está atrás de roupa, ele vai te trazer roupa. Está atrás de uma ferramenta contábil, ele vai te encher de patrocinado de ferramenta contábil. Então eu tenho que treinar a pessoa seguinte, cara, eu tenho que ter um olhar crítico, eu vi uma ferramenta, opa, essa ferramenta ela dá para o meu dia a dia, deixa eu apresentar para a equipe. Apresentou, a equipe gostou, então eu vou apresentar ela para a direção aprovou, e hoje uma coisa que nós temos lá, a gente raramente a gente desaprova uma ferramenta, porque o pessoal já está treinado para achar uma ferramenta do dia a dia, para supridor. Cara, eu tenho que fazer uma importação de XML de forma automática. O exemplo mais básico dentro da contabilidade. Cara, tem essa ferramenta que atende, então eu vou trazer essa ferramenta. Inclusive, a ferramenta Citax mesmo, ela tem uma ferramenta aí, o Recupera Simples, que chegou pra gente através de uma olhada dessa, né? Legal. Então, a diferença. E enquanto você está indo contra o fluxo, contra a maré, digamos aqui, enquanto você aderir ferramenta aumenta custo / despesa, você está indo para isso, para investimento. O que você acha? É custo? Vou falar a verdade, quando a pessoa ela não vê que aquele investimento de ferramenta traz um resultado, ele vê aquilo como um custo, como um peso. A partir do momento que a pessoa ela vê aquelas ferramentas como um investimento e trazendo resultado, que lá na ponta, porque hoje o principal é quando você traz ferramentas para dentro do escritório, é 2 motivos. É para você deixar a sua equipe trabalhar com mais tranquilidade, sem sobrecarga, porque a ferramenta ela vem para fazer a serviço braçal, você tem que ter equipe só para analisar, e seu cliente ser impactado com a entrega. O que é entrega? É a agilidade, a assertividade, porque as ferramentas hoje elas vêm para fazer isso. A gente já não vê como custo mais, a gente vê como investimento. A partir do momento que tem uma ferramenta que ela vai me trazer um retorno rápido, é um investimento. Custo é passageiro, eu pego aquele custo depois e diluo dentro da minha receita. E isso ajuda a gente. E quando eu não coloco peso e eu tenho essa mentalidade, isso passa para a equipe. A equipe passa a não ter medo de correr atrás de ferramenta. Por quê, cara? Se é uma ferramenta que faz sentido, independente do valor que você vai colocar para dentro, a equipe, cara, realmente eu tenho que ter essa ferramenta aqui. E aquilo que, em vez de o pessoal começar a falar que a ferramenta é boa, a equipe começa a transmitir que aquela ferramenta é essencial. Chega um momento que eles vão brigar com você para ter aquela ferramenta na operação. Não você vai ter dificuldade, a ferramenta é boa, deixa eu acompanhar aqui você para fazer a implantação e ter aquele trabalho de implantar, colocar na mão de alguém para implantar e aquela ferramenta não acontecer, porque acontece. Hoje o maior erro
É quando a equipe não entende a dor que tem e qual ferramenta precisa. Então, a conscientização que nós temos que ter hoje é o seguinte, cara, essa dor, ela é para todo mundo. Eu tenho que ensinar minha equipe a saber identificar uma dor para saber trazer uma solução. Porque se eu não mostro isso para eles, sempre a dor vai ser minha, não vai ser deles. E não adianta, eu posso trazer todas as ferramentas que existem que a galera nunca vai absorver. Eles vão ver como mais um serviço. Mais uma coisa a fazer. Então, e como é que você cria essa dinâmica? Você tem rituais constantes para os comitês se reunir? Como é que você faz? engraçado que, primeira coisa, eu tenho uma prestação de conta da equipe todo mês. Ah, é? Eu tenho uma O prestação. que consta nessa prestação? A prestação da equipe é o seguinte, eles me trazem problemas e soluções. O que é problemas e soluções? Eles trazem os pontos de dores que eles tiveram no mês e eles me eles trazem, né, também soluções para aqueles problemas. E dentre esses são ferramentas. E o que é legal, cara? Quando uma ferramenta é implantada, a equipe traz como resultado. Esse mês a gente implantou tantas ferramentas que impactou nisso, aumentou a produtividade para isso daqui. Eu tenho dados, hoje eu trabalho muito com dados. Nossa empresa trabalha com dados. Líder é números, não tem como. Então, quanto mais ferramentas você trazer, mais direção você vai ter. Porque as ferramentas hoje, elas só não executam. A maioria das ferramentas, elas te trazem dashboards de indicadores. O que você entregou no prazo, quantas empresas você fechou, quantas empresas estão em atraso, é ferramenta que te adianta quais declarações você não entregou. Então, assim, a equipe trabalha muito com número. Então, quando você replica esse conhecimento, que eles precisam de números, eles entendem que precisa de ferramentas. Legal. E detalhe, é um segredo que o Google, o velho Excel, ele nunca deixa de ser usado, porque em algum momento você tem que ter o Excel para trabalhar com a ferramenta. Sim. Mas é arcaico. Não, cara, não é questão de ser arcaico, é porque o Excel ele se faz necessário. Show de bola. E recentemente estive lá, como comentamos aqui no início, e a cultura ela é bem forte, né? Desde da recepção até a entrega. E eu vi algumas coisas interessantes. Além de volume de tecnologia, vocês também têm uma gestão à vista manual. Temos. Falando em Excel, gestão à vista manual. E aí, ainda tem que fazer na mão? Qual o motivo? Cara, engraçado que hoje a gestão à vista... Explica como é que é antes. São vários quadros. São vários quadros. Cada departamento tem. O departamento que ele não tem um quadro, ele tem um vidro, por exemplo. Eu tenho um financeiro que ele tem lá um vidro que as meninas desenham, meta, progressão de meta, que elas vão lá, cola adesivo. Eu tenho a galera que chega todos os dias cedo, vê o que tem para fazer, vai lá, fala, hoje tem que fazer isso. Por que eu tenho gestão à vista hoje? Eu falo que aquele quadro, ele tem um poder. Qual que é o poder dele? De unir pessoas. Aquele quadro ali, ele faz as pessoas se engajarem. É muito doido isso, mas quando você vai implantar um gestão à vista, ele é o início de um treinamento de indicadores. Aquilo ali é o pontapé inicial. Ninguém vai aceitar fazer os indicadores sem ter nada manual. Cara, você tem que iniciar. E quando você inicia de uma forma, você fala, cara, aqui é o caminho que você tem que ir. A pessoa entende e aquilo ali ele já parte para algo inovador. Ele já entende que aquilo ali em algum momento vai ficar obsoleto. Aí o que eles fazem? Hoje, se eu tentar tirar o quadro de dentro da operação, eu não consigo. Porque é um ritual. Todos os dias cedo a galera chega, eles já vão... Cada dia da semana, preenche aquele quadro. Cara, o que você tem para fazer? E você, como é que tá? É um ritual, literalmente, de engajamento, de fazer a pessoa se aproximar, de fazer a pessoa se sentir pertencente à equipe, pertencente ao departamento. E partiu daquilo, eu tenho as minhas ferramentas que traz para os indicadores. Aí eu tenho várias televisões também dentro da operação, que me traz, eu acho que você conseguiu ver aquele dia indicadores desde a minha plataforma de atendimento, que me traz quantos atendimentos cada colaborador nosso traz para a gente. Então, assim, e é surreal. Quando você tem informação, você espanta, porque você trabalhar pelo achismo e trabalhar pelo assertivo é totalmente diferente. É totalmente diferente. Inclusive, é tão interessante, Mosai, eu acho que eu nem comentei contigo, a gente está iniciando, cara, lá agora, uma nova metodologia. Como a gente tem os dados em mãos, a gente sabe o que a galera tem que fazer, como tem que fazer, tem esses indicadores, a gente vai começar a pagar por produtividade. Legal. O que é produtividade? O cara tem 100 empresas, o cara, além do salário dele, ele vai ganhar pelas 100 empresas que ele está fazendo. Então, é um incentivo. Cara, o cara vai querer
ter mais empresas, o cara vai querer atender bem o cliente, porque vai ter metas disso também, vai ter premiação em cima disso. E o objetivo de tudo isso, tendo ferramentas, equipe bem engajada, consequentemente o cliente ele é bem atendido. Então, isso dá um retorno para a empresa. Equipe bem engajada, Thierry. Como você administra esse conjunto de gerações? Porque lá você tem colaborador de 1 ano de casa, 3 meses de casa, e tem colaborador de quanto tempo de casa? Cara, tem colaborador de 10 anos de casa. Vamos falar em idade? Eu tenho colaborador de 18, eu tenho colaborador de 60 anos. E aí? Eu tenho os dois. Os dois é um extremos, conflito, né? É um conflito, não é fácil. Se o cara que falar assim, consegue fazer uma administração, uma gestão hoje entre gerações é fácil, não é fácil. A diferença de pensamento, a divergência, ela é muito grande. A pessoa que é da velha guarda, e eu vou falar porque eu sou um cara da velha guarda, querendo ou não, a gente tem muita dificuldade em novas tecnologias, mas a gente aprende que a gente precisa. Essa garotada que vem agora, meu amigo, os caras pegam a tecnologia numa facilidade tão grande, e isso é bom. Aí o que você tem que fazer? Você tem que usar aquela força deles a favor deles e da gente. Então não é fácil saber administrar isso. A pessoa que falar que é fácil, rapaz, eu quero um curso desse. E no cenário atual, a contabilidade é produtividade. Produtividade. Não adianta. Como que você pega tantos dados e centraliza para ter essa visão? Você tem algum método? Joga tudo no Excel? Ou você tem categorias de tecnologia? Não, hoje, sim, graças a Deus, as tecnologias elas já trazem essas informações para a gente, de forma até muito assertiva. Hoje são poucas as informações que eu tenho que pegar a base e fazer o tratamento. E hoje a gente pega dentro de um Excel e joga para o Locker ou para o Data Studios, que são ferramentas que geram esses indicadores para a gente. E lá no escritório, hoje mesmo eu estava conversando estava em reunião com departamentos e me falaram, mas a gente tem que definir um padrão de ferramenta para a gente gerar o resultado. O que é o ideal hoje? Eu falei, gente, não tem como a gente definir um padrão, porque cada pessoa sente a vontade em trabalhar com uma ferramenta diferente. A gente tem que pensar o quê? No resultado. O que aquela ferramenta vai trazer de resultado para mim? Se você está à vontade em trabalhar com essa ferramenta, ela vai trazer o resultado que a gente quer, não tem problema. A gente tem que importar o quê? Com o fim, não é com o meio. É o fim que vai dar o norte para a gente. O meio eu sei que ele vai ser bem feito, porque você está à vontade com aquela ferramenta, você tem conhecimento daquela ferramenta. E se tornou algo tão latente na gente que hoje eu tenho pessoas dentro do escritório que sabem trabalhar com ferramentas que se eu for tentar trabalhar, eu não consigo trabalhar. Eu falo porque realmente eu não consigo. Se pegar um Microsoft para trabalhar, para gerar indicadores, é muito difícil. Eu tenho pessoas hoje lá que entendeu que números é bom, indicadores é bom e a pessoa consegue trabalhar com essa ferramenta. Opa, eu tenho algo aqui que eu preciso. A ferramenta que nós temos não traz essa informação, eu tiro essa informação, eu extraio, trato a base e jogo lá. Ah, legal. Show de bola. E qual o maior risco da operação com esse tanto de, eu vou falar aqui uma palavra, ousadia, de buscar? Qual o maior risco no meio disso tudo? Você acredita no risco da operação? Acredito, e tem. Ele é real. A gente tem 2 cenários de risco. A gente tem o cenário que em algum momento eu posso investir numa ferramenta cara e aquela ferramenta ela pode nem andar, nem sair do lugar, como já aconteceu, mas a gente tem que estar preparado para isso, porque as ferramentas hoje, nem todas as ferramentas elas vêm prontas e a gente tem o risco também de você especializar uma pessoa naquela ferramenta e você ficar sem aquela pessoa. Olha, 2 riscos que eu nem tinha pensado. E você tem esse risco. Então, o que a gente faz? A gente tenta treinar as pessoas, treinar mais de uma por conta disso. E o risco da gente investir em ferramenta que às vezes não vai rodar, a gente já acostumou. Cara, é um risco que não tem como eu mensurar. Porque é alinhar a expectativa. É alinhar a expectativa, não tem como. Já aconteceu da gente ter ferramentas, ficar 1 ano tentando rodar aquela ferramenta e não conseguir rodar. E não é nem porque quem está tentando rodar é ineficiente, não, porque realmente a ferramenta pode acontecer dela não adaptar à sua realidade. Não existe ferramenta ruim, existe processo que não se adapta. Que não se adapta. Assim como tem ferramentas, eu tenho uma ferramenta muito boa também, dentro disso, várias, né? E uma delas que destaca é uma ferramenta que ela não foi feita para escritório de contabilidade. Ela não foi feita, ela foi feita para engenheiro.
E a gente adapta ela para a nossa realidade, essa ferramenta rodar durante 6 anos com a gente. E o que o próprio criador da ferramenta não via a ferramenta direcionada para escritório de contabilidade, ele nichou para escritório de contabilidade porque fez mais sentido ela para escritório do que propriamente para o projeto inicial dela. Então, e acontece muito isso. Show de bola. Thierry, como preparar o time para divergências, bugs, dificuldades na própria operação, no que tange a parte de tecnologia? O que você costuma fazer? Cara, pergunta difícil, hein? Até porque quando se trata de pessoas, você não consegue mensurar. Mas, assim, hoje você tem que ter boas pessoas, que eu acho que é o ponto-chave. Porque se der bug, em vez da pessoa reclamar, ela vai correr atrás de uma solução paliativa. Isso é fato. Deu um bug ali, cara, a pessoa ela vai atrás de uma solução paliativa. Porque hoje, o que é a dificuldade que nós temos hoje? Deu um bug, aquela pessoa ela vai parar, ela vai esperar a ferramenta voltar. E quando você treina pessoas, você lidera pessoas que olham para você e vê você como um espelho. Essas pessoas já vai falar assim, cara, o que fulano faria se ele estivesse no meu lugar? Que é o segredo de tudo, é isso. O que ela faria? Cara, deu um bug aqui, deixa eu correr atrás da solução. Eu vou dar exemplo. A gente tem o RP contábil nosso que quando ele dá bug, eu não preciso correr atrás mais. Antigamente, tem que ligar, tem que fazer isso, liga lá para ver o que aconteceu. Hoje não. Se eu chegar no escritório 9 horas, 10 horas, 11 horas da manhã e tiver algum bug, eu tenho certeza que ele vai ser resolvido pela galera. Eles não vão esperar. Até porque o que eu falo pra gente? Tudo aquilo que eu faço de investimento, e é até louco isso, tudo aquilo que eu faço de investimento, aquilo que eu pago, eu tenho que cobrar para ser assertivo. Deu bug, liga lá, fala, cara, não está funcionando, o que a gente pode fazer? Eu preciso de uma solução paliativa. Às vezes a pessoa já sabe o que tem que ser feito. Cara, eu não consigo fazer aqui, mas eu tenho uma outra ferramenta que eu consigo jogar, eu já jogo lá. Mas a gente não pode ficar parado. Parado, esse é o segredo. E se apaixonar pelo problema. Porque quando você entende o problema, né, você não fica tão preocupado com a solução, porque ela vai vir. Né? Você já tem um método paliativo, como mesmo você disse. E isso aí, o segredo disso, mas aí primeira coisa, apaixonar pelo problemas, você tem que treinar pessoas para apaixonar por problemas. Nem todo mundo quer, mas quando você explica e ensina para a pessoa por que aquela pessoa ela é diferente, hoje a gente só destaca no mercado de trabalho hoje, não é o cara que é bom. Não é o cara que resolve problema. O cara que resolve o problema, ele se torna bom. A pessoa olha para ele e fala, cara, pode colocar na mão. É igual jogar bola. Todo camisa 10 de time, ele é bom. O cara que recebe o camisa 10, não estou falando que os demais não sejam, tá? Mas o cara, para ele ganhar a camisa 10 de um time, é porque o cara ele é diferenciado. É um cara que o time joga para ele. E a mesma coisa dentro da empresa. O cara que ele destaca, que ele veste a camisa 10, é porque aquele cara é diferenciado. Todo mundo sabe que quando chegar nele para algum problema, ele vai ter uma solução. E o que é o maior trabalho nosso hoje? É treinar as pessoas para ele entender o seguinte, cara, você consegue resolver problemas. E o pessoal tem entendido isso. É um trabalho de formiguinha, cara. Fazer gestão de pessoas hoje não é fácil. Você tem que pegar na mão, tem que falar, cara, vamos junto, vamos trabalhar aqui em conjunto. Eu estou com você, se você cair, eu vou te levantar. O meu pensamento é esse, se der esse problema, você vai fazer isso. Porque o pessoal hoje, eles não erram porque querem, eles erram por falta de experiência. É diferente. Thierry, amado ou odiado? Essa você não esperava, hein? Seu não time. Mesmo. E aí, qual o seu sentimento? Cara, tem os dois lados. Você sabia que quando você vai tentar implantar alguma coisa que ninguém entende o propósito, você é odiado. A partir do momento que você passa a paixão que você tem por aquilo, você explica, você ensina, a pessoa começa a pensar igual você, ou até melhor que você, porque a gente treina pessoas para ser melhor, você passa a ser amado. E como que você sabe disso? Quando as pessoas começam a falar para você, cara, eu detesto concordar que você estava certo. Aí você entende que realmente, cara, eu estou fazendo diferença. Isso te ajuda, te inspira a sempre ser melhor. Uma coisa que eu aprendi, ninguém sabe, cara, em 2017, quando eu assumi o primeiro cargo de gestão, eu era muito ruim. Mas eu era péssimo como gestor, cara. E eu era daquele cara que era velha guarda, cara. O que é o velha guarda? Eu mando e você obedece. Ou eu faço e você... E é o pensamento, por quê? E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, Mosaí, você sempre vai modular como gestor a sua primeira referência de vida de gestor. Se você voltar no seu primeiro contato
de gestor, você vai pegar aquele cara como referência. Ah, Thierry, mas não acontece. Acontece, você pega o cara bom ou ruim como referência. E fala, na minha época, eu tinha alguém que fazia assim. Eu lembro até hoje, cara, eu não sei se eu posso nem falar o nome da empresa que eu trabalhava, mas eu trabalhava como vendas. Eu tinha um cara, o nome eu posso falar porque eu não vou falar o nome da empresa, que era o Carlos, seu Carlos Eduardo. E esse cara, ele era um mega gerente, sócio da empresa, desse comércio que eu trabalhava, só que ele era muito rígido. Ele era rígido com horário, ele era rígido com limpeza, ele era rígido com tudo. Só que uma coisa que eu nunca deixei de ver nele é o seguinte, ele era rígido, mas ele fazia. O que ele te cobrava, ele fazia. Ele nunca foi aquele cara de te cobrar e nunca fazer. Só que eu vi aqui, eu falei, cara, eu tenho que modular isso pra mim. Em alguns pontos, ele era aquele cara que eu mando, você obedece, cara. Não tem como. Em algumas situações, ele fazia de jeito. Eu tenho que ser assim. Pra pessoa ter medo de mim e respeito, eu tenho que ser assim. Só que com o tempo, cara, e o tempo muda. Eu nunca vi um tempo de pessoas e de gestão mudar tanto igual mudou em 5 anos, cara. Da pandemia pra cá, tá uma coisa muito doida. A gestão, ela tem que ser... Antigamente era líder que influenciava, antigamente era líder que mandava, hoje é líder que inspira. Você trabalha por exemplo hoje. Então, a liderança sua hoje tem que ser inspiração. O cara tem que olhar para você, ele tem que falar, cara, eu quero ser esse cara do jeito que ele é ou melhor que ele. Eu sempre falo pra minha galera, falo, cara, vocês têm que ser muito melhor que eu. E se eu não fizer vocês serem melhor que eu tô falhando com vocês. Eu tenho que fazer com que vocês sejam muito melhor, que as pessoas passem a olhar mais para vocês do que para mim. Eu tenho que ser um cara aqui que trabalha por trás das cortinas. Os nossos parceiros, eles têm que ligar para mim querendo falar com vocês. Eles têm que ligar para vocês falando o seguinte, cara, o Thierry me deu uma resposta aqui, mas eu não tô acreditando na resposta deles não. Vocês conseguem me auxiliar? A gente tem que trabalhar para isso, porque senão a gente não consegue treinar pessoas, a gente vai ser ineficiente e a gente vai falhar muito. Em 2017, como eu estava falando, foi o pior ano de gestão da minha vida. O pior ano de gestão. Eu não sabia fazer, gestão caiu no meu colo. Eu lembro que eu conversei na época, não era nem sócio, era meu chefe, que hoje é o sócio, que é o Thiago Souza. Eu falei, cara, lembra até hoje, era em julho, a gente teve uma conversa muito difícil para mim, que falou, cara, não tá dando, a gente vai ter que resolver, ou eu volto para você. Eu falei, cara, me dá um prazo, se até dezembro eu não melhorar, eu mesmo peço para sair. Chamou na responsabilidade. Eu mesmo peço para sair. Então, essa semana eu estava até lembrando dessa conversa nossa, vendo se ele lembrava. Você lembra? Ele lembra perfeitamente. E o que eu fiz? Eu fui atrás de conhecimento. Eu fui como ser um bom líder. Uma coisa que, na época, cara, o coach estava em alta. Eu falei, cara, eu tenho que fazer esse negócio. Porque na minha cabeça aquilo ia resolver todos os meus problemas. E eu lembro até hoje da pergunta do professor. Cara, vocês estão aqui para impactar vidas ou para vocês se melhorar? Eu lembro até hoje dessa pergunta. E nunca fez tanto sentido para mim. Eu entendi que para mim liderar, fazer gestão de pessoas naquela época, primeiro eu tinha que me conhecer. Eu tinha que melhorar o meu emocional, eu tinha que melhorar o meu pessoal, eu tinha que melhorar em todos os aspectos. Quando eu entendi isso, eu comecei a ser uma pontinha de um bom gestor. E mesmo assim, tive que melhorar muito. E a experiência te ensina a fazer gestão de pessoas. E eu entendi naquela época, cara, gestão de pessoas não é mais eu falo e a pessoa faz. Até porque não funciona assim. Você tem o poder numa simples fala, cara, de destruir uma operação todinha com isso. Porque hoje, querendo ou não, o que mais tem numa operação é conversa entre colaboradores. Verdade. E um contamina o outro. Então, se você não fizer um bom papel de líder, você não ter as pessoas do seu lado, cara, esquece. Aí é onde entra aquela parte de amado ou odiado. Aí você vai ser odiado pro resto da vida. Então, o que eu entendi? E outra coisa, eu não tenho que depositar minhas fichas em 2, 3 pessoas. Eu tenho que ter várias pessoas onde eu vou compartilhar minhas dores e soluções. Para mim não ficar refém de 2, 3 pessoas. Quanto mais pessoas eu puder treinar, óbvio que obedecendo a hierarquia de uma empresa. Hoje, se eu pudesse entrar de fato dentro da minha operação, pegar entre gestores liderados e passar meu conhecimento para todos, eu queria, só que eu não consigo, é muita gente. O que eu faço? Eu tento replicar meu conhecimento para os meus encarregados, que é a minha base do escritório hoje, são minhas pessoas de confiança, onde eu chamo responsabilidade, compartilho dores, ensino, tendo que tecnologia, cara, veio a favor da gente, não precisa ficar com medo. Quanto mais automação, quanto mais tecnologia, menos trabalho vocês vão ter, menos dor de cabeça, mais agilidade. E o pessoal entende isso. Então, eles mesmos já correm. E outra coisa, a gente incentiva a trazer tecnologia também.
Então, eu pago. Se a pessoa trazer ou implantar uma tecnologia que faz sentido para o grupo, que vai trazer resultado a curto prazo, eu bonifico aquela pessoa por conta daquela tecnologia, cara. A gente bonifica. Eu pago um valor para aquela pessoa lá, o grupo nosso paga, porque aquilo é uma maneira de incentivar. Poxa, legal. Ouviu aí, pessoal? Se você ainda não investe em tecnologia e acha que ela vai substituir, não. A nova era da tecnologia ela veio para apoiar. Né? E falando nisso, qual é a sua percepção dos próximos 5 anos, tendo em vista avanço de IA, reforma tributária e dificuldade em contratação? Porque hoje, cada dia... Tá piorando. Se eu te fosse te perguntar se tá precisando mais de cliente ou colaborador, qual a sua resposta? Colaborador. Tá vendo? Ou seja, quantos colaboradores você tem lá? Cara, hoje na operação só da contabilidade nós temos 45, mas se somar todo o grupo que nós temos, que a gente atende várias frentes, está dando 63 pessoas. Olha só. Então... E o futuro? O que você espera 5 anos? Primeira coisa, nesse futuro aí, a IA a gente já sabe que ela vai ser algo que ela vai fazer parte do dia a dia. Não tem como correr. A pessoa hoje que fala desde um escritório pequeno até um escritório grande, o cara que ele não abre a visão dele para ter uma IA, ou seja, uma ferramenta de automação, porque é duas coisas totalmente diferentes. IA é uma coisa, automação é outra. IA ela pensa, a automação ela executa o que você pede para ela executar. Então, é duas coisas diferentes. Primeira coisa, o cara que não estiver preparado para IA ou para automação, cara, o mercado vai mastigar ele, vai passar por cima. Ah, tia, mas isso é muito forte. Não, mas é a verdade. Por quê? Hoje a gente não tem mão de obra no mercado. A gente precisa de mão de obra. Para tentar suprir a mão de obra, a gente tem que ter automação, pelo menos para fazer aquelas atividades que é de rotina, aquelas atividades repetitivas que uma mão de obra faz. A gente tem que ter uma automação e a gente tem que ter uma IA para pensar. Vou te dar um exemplo. Hoje lá no escritório a gente tem uma IA que ela faz o pré-atendimento de toda a nossa plataforma de comunicação, de WhatsApp, que é um parceiro que a gente tem lá, que a gente utiliza a plataforma dele. Chegou, o cliente mandou uma mensagem, essa IA nossa, ela faz o pré-atendimento, não é chatbot, tá? É uma IA mesmo, ela muito humana, ela faz o pré-atendimento e ela encaminha aquele atendimento para alguém do departamento, porque ela já identifica para qual departamento que é. Se eu não falo para o cliente que é uma IA, o cliente nunca na vida ele vai identificar com a IA, porque ela tem até nome. Ele acha que é uma pessoa do CS, ele acha que é uma pessoa ali do CX que está fazendo o pré-atendimento dele, mas não é. O que eu ganhei com isso? A gente já tinha uma regrinha de 15 minutos de atendimento dentro do escritório. Eu já tinha essa regra. 15 minutos que o cliente mandou mensagem, a gente tem que atender. Nem que for pra gente falar pro cara que eu tô com ele, que eu vou correr atrás da informação e que em 1, 2, 3 horas eu vou dar um retorno para ele. A IA fez eu diminuir para 4. 4 minutos? 4 minutos, porque o cara manda a solicitação, ela leva 2 minutos para fazer a validação da pergunta e mais 2 para gerar uma resposta e encaminhar para a fila de quem vai atender aquela pessoa. Então já vem pré-pronto. Pré-pronto, então é o futuro. Aí com a reforma tributária, cara, a IA... Tem uma pesquisa que ela fala que a IA nunca foi tão utilizada para pesquisa, para resumo, igual foi agora para a tal da reforma tributária. Porque, querendo ou não, ela gera um resumo para a gente. Você joga lá, ela te traz os pontos assertivos. Vou te dar um exemplo que eu fiz. Esses dias a gente estava com um parceiro de Anápolis, um cliente sofrendo auditoria. Ele precisava de uma tese para uma situação que ele ia ter. O grupo jurídico dele mandou a tese para mim. Eu não sou advogado, sou contador. Eu olhei e falei, cara, deixa eu fazer um teste com a IA aqui. E eu joguei a tese desse para dentro da IA. A IA na hora invalidou. E pode ser que a IA ela erra, tá? Eu costumo falar que ela é emocionada. Ela traz respostas que... Imediato. Ele emociona. Nunca acredito. Ele emociona ali e traz uma resposta às vezes que não tem nada a ver. E ele trouxe a resposta para mim, que se entrar com essa tese, 90 dias dá certo, para frente não vai dar, eles não vão acertar a nulidade. Eu só peguei o resumo, li, fez sentido, mandei para o meu corpo jurídico analisar. Ele analisou, falou que fazia sentido, eu devolvi a resposta para esse jurídico desse parceiro nosso. E na hora, eles me ligaram, vamos fazer uma call? Eu falei, vamos. E na hora, realmente, eles vão dar, rapaz, dessa forma que a gente ia, não teria como fazer. Então a gente pode utilizar a IA para isso. Joga lá, faz um resumo para mim disso. Eu tenho IA hoje para fazer análise de contrato social. Eu tenho o prompt que eu quero que ela analise, eu faço o contato, jogo lá, ela confronta as informações e traz para mim. Pode protocolar o processo. Ou seja, já está presente. Já está presente, não tem como. A gente falou das gerações aquela hora.
E essa geração que vem hoje, eu tenho um filho de 5 anos, você tem uma menininha também de acho que é 4 anos, 4 né? anos. De 4 anos. Eu tenho certeza que pelo menos 6 palavras em inglês, ou cores que seja, sua filha já sabe falar por conta de um YouTube da vida, por conta de um celular. E o pai que fala assim hoje, mas a gente tem que deixar os filhos livres de tela. Eu concordo. Só que a gente chegou no momento, se a gente deixar filhos livres de tela, e não é nenhum assunto, tá? É só pra gente entender o futuro dessa geração que a gente tem que trabalhar. O menino, ele cresce meio que um pouco para trás do outro que já tem as informações. A hora que começa na escola, o menino já sabe falar as cores, já sabe identificar qualquer cor, já sabe falar de 1 a 10 porque ele aprendeu ali, então ele já não fica tão para trás. E é a geração que a gente vive, essa geração hoje ele já vem com a IA já no coração, digamos assim. Então quando o cara já chega preparado para trabalhar com você. Você só tem que pegar a sua realidade e fazer você adaptar a sua realidade na dele. Thierry, a história tá ficando boa, o assunto tá ficando bom. E várias conclusões, né? Revisar até o meu método de liderar aqui agora. Obrigado, inclusive. Eu quero te fazer uma última pergunta, que tem muito a ver do que a gente conversou, né? Tanto pessoas como tecnologia, principalmente reforma tributária. É a maior mudança nos próximos 50 anos, né? Não só, né? Nos últimos 50 anos. Né? Ou seja, vai mudar todas as próximas gerações. E qual recado você quer deixar para os contadores que a partir do dia 1 de janeiro de 2026 já começou, né? Oficialmente. Qual recado você tem que colocar aqui, não só dos contadores, mas dos empresários que acham que não vai acontecer? Vamos primeiro para os empresários. Os empresários que estão achando, porque assim, no Brasil a gente tem aquele negócio de jeitinho brasileiro, não deixa para quando realmente acontecer a gente se preparar. E na verdade não é assim, né? A gente tem visto que cada vez mais tem implantado, tem falado de reforma tributária e vai gerar um impacto muito grande. E eu não falo não só para grande ou médio, para todos os tipos de empresário, pequeno, grande e médio, na questão de tributação. Esse empresário que às vezes só ouve falar, mas não gerou interesse, encosta no contador, busca mais informações para entender qual que é o impacto, porque esse cara ele tem que se planejar para o ano que vem. Não esperar chegar em 2026 para ele fazer um planejamento. Não, a hora de planejar é agora. Por quê? Isso tem que começar a ser pensado agora, para quando chegar realmente o momento de agir, ele já está pronto. Não deixar no jeitinho brasileiro. A hora que chegar, eu resolvo agir. E para o contador que achou que não ia acontecer, corre atrás das informações. Busca conhecimento, vai atrás, porque tem muita coisa nova, muita unificação de impostos. A maneira com que eles estão querendo tratar agora vai impactar não só os empresários, vai impactar nós, contadores também, porque nós somos empresários também. E se eu não estiver preparado para organizar a minha casa, eu automaticamente não vou estar preparado para organizar a casa do meu cliente. Então, primeira coisa, buscar conhecimento, entender quais são os impactos, porque vem muita coisa nova por aí. Algumas coisas eu até acredito que eles vão cortar, mas outras realmente eles vão manter, porque vai beneficiar o governo. Então, se prepare, vai atrás, encosta com seus clientes, chama seus parceiros, seus clientes para dentro e começa realmente a criar um planejamento personalizado para cada cliente, porque a reforma ela vai impactar todos, mas de maneiras diferentes, de maneiras segmentadas. E é isso aí. Boa recomendação, boa notícia, que eu acredito que onde tem mudança tem oportunidade. Tem oportunidade, justamente. Né? E é hora da gente se recolocar no mercado como não só profissional da área contábil, mas como um estrategista de negócio. Sim, consultor tributário, né? É isso. E eu queria agradecer, cara, foi de muita maestria esse papo, até porque eu acredito que muitos aqui têm certas dificuldades em gerir, em tecnologia, e eu encontrei aqui alguns equilíbrios. Show de bola, meu querido. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Fico à disposição. Junto, cara. Você é uma referência para mim aí, de simpatia. Fico feliz em saber. Isso aí é bom que direciona a gente, né? Fala que a gente está no caminho certo. E você que não conhece a Citax, está aí. Entre no nosso site, nas nossas redes sociais. Cada dia que passa a gente está trazendo mais informação sobre reforma tributária, sobre o Simples Nacional, sobre o avanço da tecnologia e, claro, sobre pessoas. Afinal de contas, é tudo sobre eles. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Tchau, tchau.